Peter, Uhum. tá. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar aqui um pequeno compasso de espera. Vamos aguardar que entrem mais algumas pessoas que estão inscritas no evento. Vou-vos pedir não mais do que 5 minutos e arrancaremos com a sessão durante daqui no máximo a 5 minutos. Obrigado. Muito bem. Vamos então avançar e dar início à nossa sessão e mais uma vez muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar, cujo título é Inteligência Artificial para a Otimização de Processos de Ajuste de Cor na Indústria Cerâmica. E eu queria começar por agradecer a vossa participação e não queria deixar de destacar realmente a elevada participação que tivemos e as inscrições que recebemos, que são realmente um sinal dos tempos e que vivemos e em que este tema da inteligência artificial é de facto bastante abordado, bastante discutido, mais do que nunca, e começamos a perceber realmente o impacto que pode ter, quer ao nível do nosso trabalho e também, naturalmente, das nossas vidas. Nós, nesta sessão, vamos apresentar os desenvolvimentos
realizados no âmbito do projeto Smart Color for Ceramics. Portanto, estamos a falar de um projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico que foi desenvolvido entre 2021 e o final do primeiro semestre de 2023. Projeto este que envolveu os 4 parceiros que vão estar aqui presentes na sessão, a MAT Cerâmica, a Guisoft enquanto empresas e o Fraunhofer e o CTCV enquanto centros de tecnologia e inovação. Ia-vos pedir para manterem os microfones desligados. De qualquer forma, vão poder, ao longo da sessão, quer seja na janela de chat, onde podem colocar questões ou levantando a mão, quer seja depois no final das apresentações, na sessão de debate que iremos ter, podem colocar as vossas questões, vão ter a oportunidade de o fazer. Bom, o nosso programa é este. Nós vamos iniciar com uma apresentação, no fundo, da motivação e no que deu origem e que esteve na base do projeto, que irá ser apresentado pela Ana Marques, nossa colega da MAT Cerâmica. Depois, o Fraunhofer irá, através do Luís Rosado, vai-nos fazer uma apresentação dos algoritmos de inteligência artificial que foram utilizados para a recriação da cor. E, por fim, a Guisoft, o Abel Vieira, vai-nos fazer uma apresentação, então, da solução Smart Color for Ceramics e vamos ter a oportunidade de ver aqui também um vídeo que foi desenvolvido no âmbito do projeto. Portanto, como vos disse, ao longo da sessão podem ir colocando então as vossas questões. Espero que a sessão seja do interesse de todos e para não perdermos mais tempo, iríamos avançar já. Eu iria começar então por passar a palavra à Ana Marques, da MAT Cerâmica, que nos vai apresentar e falar das motivações e daquilo que esteve na base deste projeto Smart Color for Ceramics. Uma boa sessão e até já. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e obrigada desde já pelo interesse. Alguns já me conhecem, outros não. Eu começo por me apresentar. Sou Ana Marques, sou responsável pelo laboratório da MAT Cerâmica e, em nome da equipa que tem trabalhado neste projeto, vou falar-vos da motivação da MAT Cerâmica enquanto promotora deste projeto Smart Color for Ceramics. A MAT Cerâmica tem uma estratégia identificada já há vários anos, que consta em perceber que o mercado mudou, e já há muitos anos, os volumes desapareceram, o mercado hoje é muito mais fragmentado, temos muito mais clientes, muito mais produtos e, consequentemente, muito mais referências em produção. Também há o time to market. Hoje tem de ser tudo muito mais rápido, temos de ser os primeiros a apresentar amostras, temos de ser os primeiros a apresentar novos desenvolvimentos. No fundo, temos de aproveitar todas as oportunidades de negócio que apareçam. Isto não é fácil para quem está na área e quem conhece, e que conhece estes processos, que são maioritariamente tradicionais, e, sendo tradicionais, como todos sabemos, acabam por ser lentos, o que muitas vezes não correspondem com a rapidez que é desejável nos tempos de hoje. E são lentos porquê? Quem trabalha nesta área sabe que nem sempre é possível ter grandes quantidades de matérias-primas em estoque. São matérias-primas muito diferentes, temos que usar para produzir as cores e também diferentes bases. E ainda juntar-se a esta situação as encomendas que muitas vezes chegam com prazos muito curtos e neste processo o facto de trabalharmos com um processo tradicional não ajuda. Falando de matérias-primas, muitos de nós sabemos que a maior parte das matérias-primas tem alterações de lote para lote e que por este motivo há necessidade de controlarmos sempre as matérias-primas a cada novo lote que recebemos e comparamos-la com o lote anterior. É um trabalho que fazemos regularmente na empresa MAT Cerâmica. É feito um controle visual usando a caixa de luz e comparando o resultado desse controle com um padrão previamente definido. Quando aprovamos esses lotes que controlamos, passamos a usá-los nos ensaios dos vidrados, quer para amostras, quer para a produção.
Falando de matérias-primas e de controlos, isto, o que acontece é que, por mais experiência que se tenha, de um modo geral, é sempre necessário fazer uma grande quantidade de ensaios para ajustar as cores dos vidrados, sobretudo os corados. Isto é um método que, no nosso caso, consiste em começar por usar uma fórmula inicialmente aprovada, em que substituímos os lotes das matérias-primas que não temos em estoque por outros que foram recentemente controlados e aprovados, e fazer tentativas até atingir a cor e o efeito do padrão definido por nós ou pelo cliente. A mate cerâmica tem um leque enorme de vidrados corados e, por esse motivo, temos frequentemente de fazer ensaios de ajuste de cor. É um processo, como todos devem calcular, e alguns têm essa experiência, é demorado. Não depende só das alterações das matérias-primas, mas de outros fatores, como, por exemplo, as condições de costura, a mão de obra, que tem que ser uma mão de obra formada para a execução dos ensaios e análise dos resultados, e também depende muito da colaboração dos nossos fornecedores. Por outro lado, temos a questão da competitividade e da globalização, que vão levantar outras questões hoje em dia, não é? Do conhecimento de todos. Estamos a falar, por exemplo, dos custos. Estamos a falar que temos que ser todos muito mais competitivos, rápidos e eficientes neste mundo tecnológico. Portanto, nós, que somos um setor com tradição, onde a tecnologia não é o elemento forte, sabemos que temos muito para caminhar, que temos de evoluir muito. A tecnologia, hoje em dia, que é um elemento dominante e essencial em todas as áreas, acaba por, na nossa área, também ser um elemento dominante, um elemento essencial e um alicerce fundamental no futuro. A nossa estratégia passa, acima de tudo, por olhar para o mercado, ser mais eficiente no time to market e, obviamente, não podemos ignorar o tema da tecnologia. As novas tecnologias são realmente preponderantes, sobretudo para respondermos mais rapidamente e sermos mais eficientes. Quando falamos em tecnologia, pensamos também que esta pode ser uma resposta para os problemas da escassez de recursos humanos. Todos nós sabemos que existe uma grande escassez de recursos humanos na indústria e, se falarmos de competências especializadas, então o problema é ainda maior. Existe, como todos sabem, muita falta de mão de obra, e especialmente mão de obra com formação nesta área, uma mão de obra especializada, e, portanto, é uma grande motivação introduzir, obviamente, a inteligência artificial e as melhores práticas a nível tecnológico no nosso processo industrial. Uma vez que não existem ferramentas deste tipo ainda no mercado e na nossa área, a Mate Cerâmica criou esta oportunidade de desenvolver uma solução inovadora e ao qual juntou este consórcio. Temos a noção que estamos a dar passos de gigante no nosso setor, que pode ser aplicável noutros setores, com as devidas adaptações, e que temos aqui uma longa caminhada a percorrer ainda. Temos de continuar. Aos nossos parceiros neste projeto, o CTCV, a Gisoft e Fraunhofer, gostávamos de agradecer todo o trabalho, a aprendizagem, a troca de experiências, de conhecimentos e, portanto, e manifestar também o interesse de continuarmos a trabalhar juntos, de modo a aprofundar, a explorar as ferramentas que a inteligência artificial hoje em dia nos proporciona, sabendo que são cada vez mais importantes, portanto, no nosso processo. Pela minha parte, pouco mais tenho a dizer, vou passar a palavra.
Obrigado, Ana. E penso que ficou bastante claro aquilo que foi a motivação da Mate Cerâmica e, no fundo, o desafio que era aqui colocado. Como sabemos, é um desafio que se coloca a todo um setor e já vamos ter a oportunidade também de falar sobre isso um pouco em mais detalhe e também da oportunidade de terem proporcionado, no fundo, aqui que se criasse um consórcio à volta deste desenvolvimento com algumas entidades e tendo ido buscar aqui entidades que teriam capacidade e competências nesta área, em particular dos algoritmos de inteligência artificial, que é aquilo que vamos falar agora de seguida, com o envolvimento então daquilo que foi o papel do Fraunhofer neste projeto. Eu ia passar desde já a palavra ao Luís Rosado do Fraunhofer, que foi o parceiro que esteve responsável pelo desenvolvimento dos algoritmos e que nos vai, no fundo, mostrar em mais detalhe aquilo que foi a investigação e desenvolvimento que sucedeu ao longo destes 2 anos e, no fundo, em que ponto é que estamos antes da apresentação depois da solução propriamente dita. Luís, vou-te passar a palavra então. Obrigado, Vítor. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença e pelo vosso interesse. Então, o meu nome é Luís Rosado, eu sou o investigador responsável pelo projeto Smart Colors for Ceramic do lado da Fraunhofer. Acredito que grande parte da audiência provavelmente nunca ouviu falar da Fraunhofer, portanto, vou só contextualizar brevemente. Somos um centro de investigação sem fins lucrativos, de investigação aplicada na área das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, o nosso conhecimento, quando começou o projeto, era praticamente nulo a nível de processos de ajuste de cor, da indústria cerâmica, mas o nosso core, nós temos muito conhecimento a nível de algoritmia, de inteligência, algoritmos de inteligência artificial, visão computacional e todas as restantes ramificações. Portanto, neste projeto fomos a entidade responsável por liderar a investigação e desenvolvimento das componentes relacionadas com algoritmos de inteligência artificial que pretendiam apoiar os processos de ajuste de cor na indústria cerâmica. Começando aqui com um breve resumo da apresentação, vou fazer só aqui uma breve motivação e mostrar os objetivos do projeto, dar um overview da solução proposta. Houve também aqui um esforço significativo a nível da aquisição de dados, portanto vamos falar também um pouco sobre isso. E a maior parte da minha apresentação vai estar à volta de que algoritmos e que funcionalidades ao nível de inteligência artificial foram desenvolvidas no projeto. Foram desenvolvidos 5 algoritmos diferentes, portanto vamos mergulhar a fundo em cada um deles e vamos falar um pouco sobre o que foi proposto e os resultados atingidos. E no final também falar aqui um pouco sobre a disseminação que foi feita no projeto, mais de cariz técnico-científico. Ora, em termos de motivação, a Ana já disse praticamente tudo, fez um excelente enquadramento, só se calhar realçar aqui os tópicos que eu considero mais importante para contextualizar a minha apresentação, que tem a ver aqui, em primeiro lugar, quais são as etapas onde os processos de ajuste de cor normalmente são mais relevantes do conhecimento que temos dos procedimentos a nível da mate cerâmica. Em primeiro lugar, numa fase de formulação, ou seja, numa fase em que pode, por exemplo, vir um cliente que pede uma peça cerâmica com uma determinada cor, ou o departamento de design pede uma nova linha de produto que aquela peça deve ter uma determinada cor, e os técnicos de laboratório tentam de fazer este processo de encontrar a receita para atingir essa cor. Uma segunda fase é a fase já de produção, que temos uma peça já de cerâmica em produção. Há uma alteração a esse processo, pode ser falta de estoque de um determinado pigmento, haver um fornecedor que descontinua um determinado pigmento ou muda o lote e a cor não é exatamente a mesma, que muda a cor final, e então há aqui a necessidade de fazer este ajuste para voltar a ser aceito e voltar a ser produzida a peça. E o que nós apercebemos foi que este processo atualmente é muito manual e empírico, ou seja, é muito baseado no vasto conhecimento que os técnicos têm sobre processos de ajuste de cor, teoria de cor. No entanto, toda a seleção de que materiais utilizar, que quantidades, é feita de forma manual, inclusive o processo de aceitação é feito de forma visual e como tal é subjetiva. E então tentamos atacar estes tópicos para torná-los mais eficientes e mais objetivos. Em fase de proposta, também foi levantado aqui o panorama a nível da mate cerâmica, que na altura
trabalhava com cerca de 1.400 cores diferentes, realizava por mês mais de 1.000 testes, tinha uma taxa de não aceitação à volta dos 60%. Isto são tudo desafios que nós tentamos também atacar neste projeto. Então, o grande objetivo do projeto era desenvolver uma solução integrada de software que apoiasse os técnicos de laboratório a otimizar o processo de criação de cor em vidrados. E o primeiro grande objetivo era melhorar o processo de aceitação de cor, ou seja, em vez de ser exclusivamente visual e subjetivo, torná-lo mais objetivo, e daí, desde o início do projeto, que introduzimos a utilização do espectrofotómetro para utilizar leituras espectrais para esse propósito. Segundo, queríamos tentar melhorar a eficiência do processo de ajuste de cor. Ou seja, nós sabemos que é um processo iterativo e com o que nós estamos a tentar propor vai continuar a ser um processo iterativo, mas eventualmente com um sistema que pode fornecer sugestões inteligentes sobre, tendo uma cor-alvo, que receitas podem ser inicialmente exploradas para atingir essa cor-objetivo. O nosso objetivo é tentar chegar mais rapidamente a essa cor-objetivo, diminuir o número de iterações e então tornar o processo mais eficiente. Em terceiro lugar, criar um mapa de experiências, ou seja, todas estas abordagens baseadas em inteligência artificial são baseadas em dados e na qualidade dos dados. Portanto, tivemos desde o início de criar uma base de dados, e esta base de dados consiste em conjuntos de formulações, conjuntos de pigmentos, em que temos todos os dados necessários, desde leituras espectrais, que pigmentos e bases foram utilizados em cada receita, respectivas quantidades, de forma a trabalharmos esses dados e temos o sistema que é alimentado por esses dados e fornece o output que é pretendido. E por último, era um desafio mais secundário, mas também tentámos adressá-lo, que tinha a ver com explorar estratégias para analisar a estabilidade de cor. O que é esta estabilidade? No fundo, a estabilidade estamos à procura de priorizar pigmentos que pequenas variações na sua quantidade não levam a grandes variações no resultado final de uma mistura, porque assim sabemos que estes pigmentos são mais estáveis, então conseguem suportar pequenas variações sem haver a necessidade de ajuste de cor a posteriori. Aqui temos uma visão geral do sistema, muito de alto nível, em que temos então as duas fases que falei há pouco. Temos acesso então aos pigmentos, às matérias-primas que estão disponíveis para fazer esse ajuste, e entramos aqui neste processo iterativo até atingir a cor objetivo. E em que este processo passa muito por temos um determinado conjunto de formulações que são esses pratos são cozidos, são analisados, é verificado se é aceito esse resultado final ou não, como similar à cor objetivo, e se não, o que nós propomos é passar aqui por um processo em que passa pela componente Smart Colors for Ceramic, em que esta componente fornece um conjunto de sugestões relativamente a que formulações devem ser testadas para atingir esse objetivo. E então, essas sugestões, algumas delas podem ser escolhidas pelos técnicos para avançar para teste, ou seja, são efetivamente cozidas, são analisadas e pronto, e se forem finalmente aceitos, termina o processo como uma cor aprovada ou como um produto final que pode voltar novamente à produção. Também um pequeno slide para contextualizar, provavelmente muitos de vocês já estão familiarizados, mas como é que se mede diferenças de cor. As cores podem ser representadas em vários espaços de cor. O canal RGB é provavelmente o mais conhecido. No entanto, o canal LAB é aquele que é conhecido por mimetizar de melhor forma a forma como o olho humano percepciona a cor. E utilizando o espaço de cor LAB, existe uma métrica de diferença de cor que está bastante estabelecida, que é o chamado ΔE, que no fundo, ao receber duas cores LAB, é quantificada a diferença entre essas duas cores, sendo de uma forma genérica e para vários segmentos de indústria, é considerado que um valor abaixo de 5 é o valor a partir do qual o olho humano não consegue distinguir a diferença entre essas duas cores. No entanto, desde o início, logo com a interação com vários especialistas na área da cerâmica, percebemos que tínhamos de ser mais restritivos. Ou seja, muitas vezes com um ΔE de 5 era possível ver diferenças, então nos nossos estudos e nos resultados que extraímos,
mostramos baselines que é para um delta E de 5, mas também para um delta E de 2, que foi aquele a partir do qual que muitos técnicos de cerâmica indicaram que era de facto o valor a partir do qual as cores eram indistinguíveis. Então, começando aqui pela parte da aquisição de dados, que foi uma parte muito importante do projeto e houve aqui muito esforço do lado da Mate Cerâmica para fazer esta aquisição, porque realmente para desenvolver este tipo de metodologias, os dados e a qualidade dos dados é essencial. Então, durante o projeto, e também nós fizemos uma pesquisa do nosso lado e não haviam datasets públicos com esta informação. Portanto, tivemos, de facto, no âmbito do projeto, de criar este dataset. Então, consiste num conjunto de 205 receitas, 205 formulações, em que para cada uma destas receitas o que temos é a leitura espectral do resultado dessa mistura, a receita mesmo, ou seja, que componentes foram utilizados, que pigmentos, que bases, que quantidades foram utilizadas, mas também de todos os componentes que são utilizados em cada receita, temos as leituras individuais, quer dos vidrados, quer dos pigmentos. E nos pigmentos, é aqui um detalhe que é também importante, temos a leitura em base totalmente opaca e em base totalmente transparente. E este slide aqui serve para contextualizar um pouco a importância deste mapeamento, porque podemos ver, ou seja, aqui temos, este é exatamente o mesmo pigmento vermelho, pigmento verde, mas em base totalmente transparente e em base totalmente opaca. Isto, representação extraída através da leitura espectral. E podemos ver visualmente são muito diferentes e se olhamos para as curvas espectrais são também bastante diferentes. Portanto, nós queríamos que o nosso sistema aportasse essa variabilidade e então, para a leitura de cada pigmento, então pedimos este esforço adicional à Mate Cerâmica de ter controlos que eram em base totalmente opaca e transparente. Foi feito e acho que foi uma mais-valia. Como referi no início, nós somos um centro de investigação nas áreas de tecnologia, informação e comunicação. Não tínhamos conhecimento muito limitado destes procedimentos e desta área, portanto, começámos por uma fase de user research, ou seja, isto consistiu em sessões com especialistas na área da cerâmica para percebermos o problema, percebermos os procedimentos atuais, percebemos as necessidades. Ou seja, isto aconteceu estávamos em plena pandemia, ou seja, portanto foram sessões totalmente remotas. Foi através de uma plataforma que se chama Mural, é uma plataforma colaborativa, que, como estão a ver aqui no screenshot, que no fundo permitia aos vários intervenientes discutirem entre eles e ir adicionando os contributos num mural colaborativo sobre estes insights que nós queríamos recolher para alavancarmos o início do projeto. Temos aqui mais alguns resultados dessas análises iniciais e sessões de user research que nos permitiram, principalmente, especificar 2 tópicos. Número 1, que agentes e meios envolvidos no processo de ajuste de cor e formação de cor, e segundo, que parâmetros é que influenciam estes processos. Ou seja, este levantamento e esta especificação foi a base para nós percebermos que componentes deverá ter a solução e que algoritmos deverão alimentar cada um desses componentes. Portanto, identificamos aqui 4 grandes componentes na solução. Uma componente de suporte à aprovação de cor, de formulação de cor e desenvolvimento, de apoio ao ajuste de cor e de análise de estabilidade do pigmento. Depois aqui em cima temos os 5 algoritmos que nós identificamos que eram importantes desenvolver para alimentar estas componentes. E como podem ver, existem 5 algoritmos e uma componente pode ter mais que um algoritmo e um algoritmo pode ser utilizado em várias componentes, ou seja, são reutilizados. Então temos os 5 algoritmos, então o algoritmo de aprovação de cor, de simulação de cor, pesquisa da formulação mais próxima, de ajuste e otimização de uma cor padrão e de análise de estabilidade do pigmento. Portanto, o que vai acontecer agora nos slides seguintes é vamos mergulhar a fundo em cada um destes algoritmos para vos explicar um pouco o que é que eles, como é que foram desenvolvidos e o que é que eles envolvem. Começando pelo algoritmo de aprovação de cor, o objetivo era permitir uma comparação objetiva, baseada em dados espectrais, entre uma cor candidata e uma cor objetiva.
ou seja, começamos no processo de aquisição de dados que temos, então, para a cor candidata, pode ser feita a aquisição de dados, por exemplo, uma leitura espectral de uma peça de cerâmica que tem essa cor candidata. As cores objetivo, no fundo, pode ser todas as leituras que já estão na base de dados e escolher uma delas como uma cor objetivo. A nível de dados, para fazer esta aprovação como obrigatório, é necessário ter os dados espectrais, quer da cor candidata, quer da cor objetivo. Como facultativo, podemos ter também a fotografia de uma peça que foi cozida com essa cor. No entanto, isso não entra diretamente como input no algoritmo, ou seja, isto é um algoritmo muito trivial, provavelmente muitos de vós até já podem utilizar, mas com outras soluções comerciais, que é baseado no fundo no delta E entre a cor candidata e a cor objetivo. Nós o que adicionamos aqui, a nível do sistema, é uma interface de apoio à aprovação, que dá uma sugestão de aprovação ou reprovação com base na parametrização a nível do limite de delta E que é especificado. Permite também a visualização de fotos de pratos cozidos com as duas cores e permite exportar um relatório com essa decisão de aprovação ou reprovação. Também, já agora aproveito para contextualizar como é que nós trabalhamos entre as partes, ou seja, o que aconteceu foi o Fraunhofer fez esta parte da especificação, fez a parte do desenvolvimento dos algoritmos, fez a parte dos mock-ups das interfaces, e é isso que estamos a ver aqui. Isto ainda não é a solução final, mas é um mock-up que, no fundo, mostra a ligação entre os outputs do algoritmo e uma primeira sugestão da interface que depois serviu de base à GSoft para implementar o próprio sistema. Então, neste mock-up, o que podemos ver temos aqui, então, é possível escolher qual é a cor objetivo, e temos aqui a informação do nome do componente, lote, o valor LAB e uma representação da cor, o mesmo para a cor candidata, parametrizar o limite de aprovação. E depois temos aqui um relatório em que temos as fotografias dos dois pratos, adquiridos em câmara de luz, com uma câmara integrada da caixa de luz, desculpem. E temos aqui, segundo a parametrização que foi definida, de aprovação ou rejeição, e aqui um campo de comentários e observações que permite depois gerar um relatório. Pode ser, por exemplo, se um cliente pede uma peça de uma determinada cor, pode ser gerado como prova para demonstrar que essa cor foi atingida e pode passar para a produção. Passando agora para o algoritmo de simulação de cor, este é um algoritmo que o que nós pretendíamos era simular de forma totalmente digital a mistura de diferentes componentes, diferentes pigmentos e diferentes vidrados. E qual é a motivação por trás do desenvolvimento deste algoritmo? Nós sempre percebemos que não podíamos estar a pedir à Mate Cerâmica para produzir todas as experiências que nós gostaríamos de explorar como as mais promissoras para atingir a cor objetivo. Então, o que nós fizemos foi, com base nos dados que tínhamos no dataset que foi construído, tentar criar um modelo que recebe uma lista de componentes, ou seja, pigmentos e vidrados, e para cada um desses componentes temos de ter a informação da quantidade e dos dados espectrais desse componente, e o que o algoritmo faz tenta prever qual é o resultado dessa mistura, ou seja, devolve o valor LAB, prevê que essa mistura devolve. E como é que isto foi desenvolvido? No fundo, foi com algoritmos que é uma família de algoritmos de inteligência artificial que são redes neuronais que mimetizam um pouco a forma como o nosso cérebro funciona e são baseadas em processos de treino. Ou seja, nós o que fizemos foi pegámos numa parte significativa dos dados que recolhemos para treinar a rede neuronal e outra parte para testar e validar a solução. E então esta rede neuronal o que faz é receber esses inputs, essa lista de componentes, quantidades, dados espectrais, e devolve o valor LAB. E a nível de resultados no test set, que foram cerca de 10% dos dados que nós adquirimos, tivemos um delta E médio de previsão, ou seja, a leitura real versus a leitura prevista, de 3.4, ou seja, o valor médio está acima dos 2, mas está abaixo dos 5, portanto é um valor promissor, sendo que 81% das receitas de teste foram abaixo de 5 e cerca de 62 abaixo de 2. Nós temos uma publicação Open Access sobre este tema, portanto não vou entrar em muitos detalhes técnicos, portanto podem consultar posteriormente a publicação, ou colocar uma questão, ou
posteriormente depois também entrar em contato direto connosco. E aqui temos então a interface um mock-up da interface para o modelo de simulação de cor, em que permite listar aqui os diferentes componentes, os pigmentos, as bases, qual o lote, qual a quantidade, e permite então depois simular qual é o valor LAB, temos depois a representação em RGB, e também no espaço LAB onde é que essa previsão se enquadra. Passando para o algoritmo de pesquisa da formulação mais próxima. A inspiração para este algoritmo teve a ver com a forma como a própria massa cerâmica trabalha, que é quando tem um processo de ajuste de cor, muitas vezes o ponto de partida é procurar a receita prévia, retrospectiva, que já tinham feito, mais próxima dessa cor objetivo, e começam a fazer ajustes a essa receita base. Então, nós temos aqui um algoritmo que fizesse exatamente isso. De todos os dados retrospectivos, fosse buscar a lista das receitas que aproximam mais dessa cor objetivo. Então, o ponto de partida pode ser pode ser diferentes elementos, ou seja, pode ser uma peça de cerâmica com cor objetivo, um código Pantone, um tecido com cor objetivo. No entanto, temos de transformar essa amostra no LAB da cor objetivo. Isto pode, através da plataforma atualmente, pode ser feito de duas formas. Através de uma leitura de espectrofotómetro ou introdução manual do valor LAB, que é a cor objetivo. E o que irá acontecer é também relativamente trivial o algoritmo. O que vai fazer é, ele, no fundo, vai calcular o delta entre a cor candidata, aliás, a cor objetivo, desculpem, e todas as cores que estão disponíveis na plataforma. E vai dar de forma hierárquica, desde a mais próxima, ou seja, aquela que tem o delta E mais pequena, que tem o delta E maior, as receitas que são mais próximas, e então podem ser escolhidas quais são aquelas que podem ser escolhidas como a base para o processo de ajuste. Passando para o algoritmo de ajuste de cor, este de facto era o core do projeto, era aquele que levantava mais interesse, que era realmente um algoritmo que fornecesse uma sugestão sobre receitas que se aproximassem da cor objetivo, e tendo os detalhes de que componentes e respectivas quantidades. E antes de passar efetivamente para o algoritmo, só contextualizar aqui a abordagem a nível de machine learning que foi escolhida para atacar este problema, que é uma família dentro dos algoritmos de inteligência artificial, que são os algoritmos de reinforcement learning. Muito provavelmente vocês já ouviram falar desta tipologia de algoritmos, que há uns anos foi muito falado quando se falou que houve um algoritmo que bateu um campeão mundial num jogo chinês que se chama Go, ou mais recentemente também um robô que, sem ter conhecimento prévio, só por tentativa e erro, aprendeu a andar por si. E porquê? Porque estes algoritmos, no fundo, aprendem com os erros, ou seja, aprendem com tentativa e erro, e existe aqui uma interação entre um agente que vai experimentando o ambiente onde está integrado. Ou seja, o ambiente, no fundo, é o mundo em que esse agente opera, que é, no nosso caso, é a receita que tem de ser otimizada até atingir a cor objetivo. E o agente tem um estado, ou seja, à medida que vai interagindo com o ambiente, ele tem um estado, que o estado, no nosso caso, é o delta E. Ou seja, à medida que vão sendo exploradas novas receitas, nós temos uma diferença entre a previsão da receita que estamos a sugerir e a cor objetivo, e esse delta E é o estado do agente. Então o agente pode fazer ações, e as ações no nosso caso é pegar nessa receita e alterar essa receita, adicionar pigmentos, retirar pigmentos, adicionar bases, retirar bases, mudar quantidades, e ao fazer estas ações, ele pode ser recompensado ou penalizado, ou seja, pode ser recompensado se o delta E, se essa alteração levou a uma diminuição do delta E, e o sistema é recompensado, ou penalizado se acontecer o inverso. Portanto, isto é um processo que o algoritmo é treinado para aprender uma policy. No fundo, é uma estratégia de como é que pode maximizar a recompensa. Ou seja, estando num determinado estado, qual é a ação que traz mais valor para maximizar essa recompensa. Então, o algoritmo de reinforcement learning que foi desenvolvido tem mais ou menos esta estrutura de dados. Tem acesso à base de dados de todas as leituras espectrais que foram feitas, recebe uma cor objetivo, que é o target desse processo de otimização, e como
é um aspecto facultativo, pode ou não receber uma receita base, ou seja, a base a partir do qual ele vai começar a fazer estas alterações. Ele pode ser inicializado de forma totalmente aleatória ou receber esta receita base e começar a experimentação a partir daí. Ele pode incluir também restrições durante o processo, eu já vou falar mais à frente, que são estas restrições de componentes obrigatórios, que é obrigatório incluir ou rejeitar no processo, e no final dá uma lista de sugestões de formulações que se aproximam dessa cor objetivo. Esta abordagem, existe também uma publicação associada, que depois temos um slide onde tem em maior detalhe a referência dessa publicação, que podem depois também consultar em maior detalhe, é também uma publicação Open Access. Mas este diagrama mostra aqui, de forma mais de alto nível, como é que funciona. Ou seja, temos a formulação inicial, passamos pelo algoritmo de ajuste de cor e há uma lista de formulações candidatas que são geradas. Para cada uma dessas formulações, utilizamos o algoritmo de simulação de cor para prever que cor vai resultar de cada uma dessas formulações sugeridas e é calculada a diferença de cor entre cada uma dessas formulações sugeridas e a cor objetivo. Então, se for atingindo uma diferença de cor que é aceitável, o processo termina e é sugerida essa receita, senão isto é um processo iterativo. Continua, voltamos a esta fase e o agente vai novamente fazer alterações de forma a verificar se essas ações fazem com que, no final, esta diferença de cor entre a cor prevista e a cor objetivo atinja o determinado threshold de aceitação. Foram exploradas várias estratégias a nível de reinforcement learning, algoritmos de Deep Q-Learning, Actor Critic, Continual Reinforcement Learning Without Conflict. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre estes aspectos mais técnicos, mas estão no artigo que está público. E mostramos aqui resultados para duas dessas abordagens, em que tivemos aqui um delta-E médio também no dataset de teste, que neste caso era um dataset de teste maior, era cerca de 140 formulações, com um delta médio de 3.3, sendo que uma das abordagens foi mais forte a nível de percentagem de formulações que estão com um delta abaixo de 5, e o segundo com um delta abaixo de 2. No entanto, acabaste por escolher esta abordagem, o role, como aquela que integrou a solução final. Temos aqui também uma animação que eu penso que ajuda a perceber como é que o sistema internamente funciona a nível do processo de otimização. Ou seja, o que estamos a ver aqui é, no eixo do X, temos os diferentes componentes, bases e vidrados, ou seja, a barra, a altura, o eixo dos Y é a quantidade desse componente em percentagem, e cada barra tem a cor efetiva desse componente. E do lado direito temos a melhor sugestão encontrada até ao momento pelo algoritmo, do lado direito a cor objetivo, e aqui temos o delta E entre essas duas cores. Então, o que acontece durante o processo de otimização é o seguinte, o agente então vai fazendo alterações, aqui estamos a ver variações da quantidade de diferentes pigmentos, e à medida que vai fazendo essas alterações, o que vemos aqui no lado direito é a cor vai se aproximando da cor objetivo e o delta E vai diminuindo até ser atingido esse threshold de aceitação, que neste caso era um delta E inferior a 2. Temos aqui outro caso que é um pouco diferente, no fundo o que mostra neste caso o que aconteceu foi, a mais-valia veio da alteração de quantidades entre as bases e não alteração da quantidade dos pigmentos. Depois especificamos também uma mockup para esta interface, que foi passada à Gisoft, que no fundo permite escolher qual é a cor objetivo, é desenvolvido automaticamente quais são as receitas mais próximas dessa cor objetivo. O utilizador pode escolher se utiliza alguma delas como base para o ajuste. Permite escolher aqui que componentes a incluir e a rejeitar. Ou seja, isto é algo que nós percebemos que era muito importante haver esta flexibilidade, porque o sistema não tem acesso a toda a informação. Por exemplo, pode haver aqui um componente que os técnicos consideram que é obrigatório estar na receita, portanto, ao colocar como componente a incluir, este componente vai sempre aparecer nas receitas sugeridas, e um componente a rejeitar é o inverso, nunca vai aparecer nas receitas sugeridas. Isto porquê? Como no estado atual não existe interligação entre a plataforma e o estoque disponível,
podia haver um pigmento na nossa base de dados que é muito bom para esta formulação, mas que não existe estoque. Então, para evitar que isso esteja a acontecer e que inviabilize depois utilizar essa fórmula, pode-se listar então esse componente aqui, então depois não é listado nas sugestões que são fornecidas. Por último, o algoritmo de estabilidade de análise de estabilidade de pigmento. Isto foi, como disse inicialmente, um desafio mais secundário, mas fizemos aqui alguma investigação também nesta área, em que começa por, da nossa base de dados, escolhemos que pigmento queremos analisar, a estabilidade, e o sistema automaticamente vai buscar todas as receitas, todas as formulações na base de dados com leituras espectrais que utilizam esse pigmento. Tendo esta base, o que vai acontecer, ou seja, a lógica por trás do algoritmo é o seguinte: dado que nós temos um modelo de simulação de cor que podemos simular alterações e ver o resultado final, vamos verificar que, ao fazer alterações na quantidade deste pigmento nas diferentes formulações, o que é que acontece à formulação final e calcular o delta entre a receita inicial e aquela que resulta das pequenas alterações em termos de quantidade desse pigmento. Portanto, é necessário definir aqui qual é o limite de aprovação para considerar estável essas alterações e também qual é o limite em termos de quantidade que é considerado como o limite de quanto pode-se adicionar desse componente para ele ser considerado estável sem ultrapassar este limite de aprovação. Eu coloquei aqui um exemplo que acho que torna a compreensão mais simples. No fundo, temos aqui esta receita e temos este pigmento, que é o pigmento ao qual estamos a analisar a estabilidade, e definimos aqui um delta limite de 5 e um limite de variação de quantidade deste pigmento de 2, com passos de 0.05. Ou seja, o que é que está a acontecer? Nós estamos a adicionar 0.05 de quantidade em cada uma das experiências, mas isto com um modelo de simulação de cor, ou seja, algo totalmente digital, e estamos a ver o que é que acontece em termos de delta da nova formulação face à formulação inicial, e o expectável é acontecer o que estamos aqui a ver, ou seja, o delta continuar a subir, e neste caso o que aconteceu foi, quando atingimos este limite de quantidade, que foi de 2, temos um delta de 4.5, dado que consideramos o delta limite de 5, estamos abaixo desse limite, e então consideramos o componente como estável. Se aumentássemos a quantidade para 3 de limite, vemos já que acontece o inverso, ou seja, vamos continuar a aumentar a quantidade até chegarmos a 3, e quando chegamos a 3 vezes já temos um delta superior a 7, quando o limite era 5, então a sugestão que é dada é como rejeitado, não passa esta análise, não passa esta análise de estabilidade. No fundo, isto permite, é um pouco exploratório, mas permite testar como é que diferentes pigmentos se comportam em diferentes formulações sem estar obrigatoriamente a cozer essas peças. E então, isto pode ser utilizado para, quando se está na dúvida em utilizar diferentes pigmentos, fazer esta simulação e optar por aquele que é mais estável e que, no fundo, resulta em alterações menos drásticas da cor final, se acontecerem alterações a nível da quantidade desse pigmento na receita. Temos depois também a especificação da interface para este pigmento, que, no fundo, permite escolher qual é o pigmento a analisar, é automaticamente listado as receitas que utilizam esse pigmento na base de dados, tem o limite de variação de cor e de variação de quantidade, e é dado então este relatório que mostrei há pouco com as diferentes receitas e se passa ou não esta análise de estabilidade. Para terminar, só falar aqui um pouco sobre as atividades de disseminação de cariz mais técnico-científico. A nível de publicações, tivemos 2 publicações em revista, em formato Open Access, uma relacionada com o algoritmo de ajuste de cor e outra com o algoritmo de simulação de cor. Tivemos também 2 teses de mestrado que finalizaram em julho deste ano, uma relacionada com a utilização de algoritmos genéticos que eram, no fundo, uma abordagem concorrente ao Reinforcement Learning para atacar este problema, e também explorámos algumas abordagens generativas a nível aplicadas à indústria cerâmica. E por último, nós consideramos que esta abordagem que desenvolvemos
tem aplicabilidade não só neste caso específico da mate cerâmica, mas eventualmente em outros subsetores na área da cerâmica ou até noutros segmentos de indústria, como a indústria dos plásticos, tecidos, etc. Portanto, consideramos que era importante proteger esta propriedade intelectual. Então, submetemos um pedido provisório de patente com esta abordagem, que foi submetido também em junho, e de certa forma salvaguarda no futuro esta abordagem poder crescer para outros segmentos de indústria nos quais nós acreditamos que existe potencialidade de aplicação. E pronto, e com isto termino a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Luís, por esta apresentação bastante detalhada sobre tudo o que está, no fundo, por trás da solução de Smart Collar e todos os algoritmos que estão aqui. Penso que foi importante termos esta visão e desta aplicação, no fundo, do Machine Learning. Ouvimos aqui vários termos que serão mais conhecidos de algumas pessoas do que outras, mas era importante, antes de vermos a solução, de facto percebermos tudo aquilo que foi este caminho de desenvolvimento, de treino dos algoritmos e, no fundo, aquilo que nos vai permitir obter informação, dado que nenhum sistema, por definição, nos fornece informação que nós não o treinemos a fazer, ou que de alguma forma não o alimentemos com a informação suficiente para nos dar. Nós iríamos passar agora então à última apresentação, que é a apresentação da solução propriamente dita, da solução Smart Collar. Esta apresentação será feita então pela Gisoft, o outro parceiro do projeto, a outra empresa parceira do projeto. Ia passar então já ao Abel Vieira. Abel, que já tem aqui a apresentação para nos fazer a apresentação. Ora, muito boa tarde a todos, penso que já tenho o microfone ligado. Antes de mais apresentar-me, sou Abel Vieira, sou da Gisoft e coube-nos a convite da Mate Cerâmica, a qual desde já agradeço o convite, de desenvolvermos então a solução. Antes de iniciar, dizer quem é que é a Gisoft. A Gisoft é uma software house, desenvolve software há mais de 20 anos, sendo que há mais de 8 anos que nos dedicamos exclusivamente às soluções em cloud. Tendo aqui então o desafio deste projeto Smart Collar for Ceramics, qual é que foi, eu vou aqui resumir um bocadinho aquilo que foi este andamento destes anos de projeto, mas o desafio era implementar uma solução de software que ajudasse a optimização do processo da recriação de cores. Tínhamos aqui alguns objetivos. Os objetivos era a criação isto um bocadinho complementar também aquilo que já foi dito pelos oradores anteriores, mas era a criação da base de dados em relação aos pigmentos e às receitas e todas as matérias-primas que eram utilizados, a automatização do processo da avaliação da cor obtida, tal e qual como já foi falado, tornar menos dependente da perícia dos operadores, e também a optimização das misturas para obter melhores resultados de novas cores. Estes eram os objetivos principais do projeto. E, entretanto, aqui, digamos, na Gisoft e também em conjunto com os outros parceiros, muito sumariamente as fases foram a criação da base de dados experimental, a interpretação dos dados, que foi muito importante, a definição dos protocolos, aqui muito em conjunto com a Fraunhofer, e os modelos de comunicação, a implementação propriamente dita da infraestrutura e todas as comunicações, a integração com o servidor de processamento dos algoritmos, o desenvolvimento, então, propriamente da solução, do interface para o utilizador, dos operadores e, por fim, esta última fase dos testes e as correções respectivas. De uma forma muito simples, numa linguagem muito simples, dizer-vos qual é que é o ciclo de funcionamento de todo o portal Smart Collar for Ceramics. Basicamente, ele tem uma listagem de componentes, que são as matérias-primas. Eu já vou detalhar o que é que faz cada uma destes segmentos. Os componentes, por sua vez, vão estar integrados em processos. O processo é o elemento-chave do portal Smart Collar for Ceramics, ou seja, tem todas as receitas para chegar a determinada cor objetivo.
e dos processos são feitos então os ajustes e as simulações de cor que, de acordo com que aquilo vem dos resultados dos algoritmos desenvolvidos pela Fraunhofer, vão fazer-se ensaios com recurso a esses mesmos algoritmos. Dos ensaios pode acontecer que da inspeção visual eles são completamente rejeitados pela questão do delta E ser superior àquele que se pretende, ou então é aceito e essa fórmula, essa receita passa para dentro do processo e começa a ser como uma das fórmulas aceitas para chegar então àquela cor objetivo. A primeira fase então foi a criação da base de dados experimental. Aqui tivemos naturalmente o apoio da Mate Cerâmica com a disponibilização de uma base de dados que tinham em ASAS, que transformámos obviamente para uma tabela de dados e por sua vez passámos então para aquilo que seria a base de dados que iria constituir então aqui o projeto do Smart Color for Ceramics. O primeiro grande desafio deste projeto foi a interpretação dos dados. E aqui, e aproveito se calhar começar um bocadinho pelo fim, dar um enorme agradecimento a toda a disponibilidade da Mate Cerâmica, porque para nós técnicos, nós não sabíamos o que é que eram componentes, ou o que é que eram vidrados, ou o que é que eram corantes. Foi um grande desafio quando começámos a olhar para os dados, o que é isto? E aqui, efetivamente, a Mate Cerâmica deu uma grande ajuda a interpretar tudo o que é isto e a compreendermos. Inclusivamente, não esquecemos todos os que estávamos no projeto, a visita que fizemos às próprias instalações da Mate Cerâmica para compreender todo o processo. Fizemos então esta interpretação dos dados, começámos efetivamente então, digamos, a montar todo o esquema. E a partir da compreensão conseguimos então começar a definir aquilo que seriam os protocolos e os modelos de comunicação. Ou seja, coube-nos então fazer o desenvolvimento de um servidor back-end, o servidor, digamos, principal de todo o projeto, que fazia todo o armazenamento de dados e a comunicação com todos os restantes serviços que envolvem todo este projeto. Por sua vez, também consideramos que seria útil, até para os vários intervenientes do processo, a criação de uma API, que é desenvolvida através do Web Service REST, para a disponibilização e recolha de dados. Fizemos também a interligação com dispositivos de recolha, o espectrofotómetro e câmaras para a imagem, a captura de imagem, e também fizemos a disponibilização de um servidor para o processamento dos algoritmos, que utilizamos em termos de ferramenta o Docker. Como é que isto funciona? Também de uma forma muito simples, nesta implementação da infraestrutura. Basicamente, nós temos o nosso servidor principal, que tem todos os web services a correr e que faz todas as comunicações. Fazemos, através do espectrofotómetro, a obtenção das curvas espectrais e das leituras diretamente para o servidor, e isto depois, com as comunicações à API, permitiu à Fraunhofer a obtenção dos dados, trabalhar estes dados, fazer o desenvolvimento daquilo que foi apresentado do dataset e, por sua vez, então, este desenvolvimento da Fraunhofer é colocado então no servidor Docker, que faz o processamento dos algoritmos, que permite depois todo o servidor, digamos, do portal Smart Colors utilizar também esses dados. Com que objetivo é, com recurso a estes dados, dar então os resultados finais ao utilizador. Aqui, de uma forma também muito simples, a integração com o servidor do processamento dos algoritmos. Basicamente, o utilizador pede uma nova fórmula, uma reformulação daquilo que está a fazer. Este servidor em Docker, que é o que faz o processamento dos algoritmos, faz todo o processamento, de forma a dar o resultado final ao operador. Indo aqui, então, diretamente para o desenvolvimento da interface do utilizador. Tal igual como nós somos especialistas, todo este software é desenvolvido na cloud, no modelo de software as a service. Não existe a necessidade para os utilizadores da instalação de qualquer software adicional, de nenhum requisito. Ali em qualquer computador via web está acessível aos dados. Apenas existe a especificação local para a colocação da ligação aos dispositivos de recolha, e sim, existe um mecanismo para isso, mas para a consulta de dados não existe nenhum requisito.
Indo aqui então para aquilo que faz parte do portal For Ceramics, do interface para o utilizador. Como disse inicialmente, temos a parte dos componentes, é onde se registra todas as matérias-primas, elas classificam-se pelas bases de vidrado, pelos corantes ou por outro tipo de matéria, identifica-se o tipo de pasta e faz-se as leituras com relação à pasta e ao lote do componente. Como é que se faz estas leituras? E aproveito já para fazer estas leituras, até porque as leituras é algo que está transversal, quer nos próprios componentes das matérias-primas, quer naturalmente aos processos e aos ensaios, para perceber quais são os resultados. Nas leituras temos aqui, e já foi o portal adaptado, à possibilidade de ter vários modelos espectrofotómetros que existem no mercado, não estamos limitados a um. Consoante o modelo dispositivo utilizado, esta poderá ter uma comunicação muito direta entre o próprio dispositivo e o portal em tempo real, simplificando naturalmente o processo. Depois temos então os processos, que, como eu disse anteriormente, é o elemento-chave da informação, onde está toda a informação sobre uma determinada fórmula, que reúne todos os dados de uma determinada referência de produção, de laboratório, o que for, e compila todos os ensaios efetuados com todas as receitas efetuadas e a respectiva validação, se foram aprovadas ou não aprovadas. Vou mostrar aqui um bocadinho as imagens mais em detalhe. Aqui temos então a imagem de uma ficha de um processo, em que, como podemos ver, temos várias informações. Deixa-me ver se eu consigo aqui ligar o laser, só para vos mostrar. As diluições, a moagem, densidades. Temos aqui então qual é que é a cor objetivo, ok? Temos então aqui o botão para fazer a comunicação diretamente com o dispositivo de recolha, para termos a cor objetivo registada. As várias informações do processo. Aqui mostra qual é que é a última formulação aceita, a última receita para este processo, ou seja, aqui os componentes, sejam eles as bases, os corantes por aí fora, que fazem parte para este processo, os respectivos lotes e as quantidades que estão associadas. Ainda dentro do processo, pois então, como eu estava a referir, temos aqui a vista, digamos, dos ensaios, ou seja, temos aqui o nome do ensaio que foi especificado, em que data é que foi, e temos aqui também se foram ou não foram aprovados. Como podemos ver aqui neste mais recente, nem sequer ainda existe leitura, nos que tem leitura até já temos a cor, e como tal ele não foi sequer aprovado ou rejeitado, porque não existe naturalmente ainda a leitura deste teste que foi efetuado. Aqui nestes mais, que eu vou agora mostrar à frente, temos sempre a possibilidade de abrir e ver quais foi a formulação que foi feita para este teste em específico, ou seja, quais os componentes que foram utilizados, o respectivo lote e as respectivas quantidades. A nível dos algoritmos, como o colega Luís referiu, a Fraunhofer desenvolveu 5 algoritmos. No projeto tivemos a possibilidade de fazer o interface para 2 deles, que serão apresentados. Nomeadamente o algoritmo da simulação de cor, que com a indicação de bases mais corantes e as respectivas quantidades, já vamos ver à frente, a aplicação vai informar qual é que é a cor esperada, e depois temos o algoritmo do ajuste de cor, que a partir do processo existente efetuam-se ajustes em relação aos componentes a introduzir ou a rejeitar, isto porque, como foi também já explicado anteriormente, porque algum componente deixou de ter aquele lote ou não há stock, e então é necessário fazer essa reformulação. A aplicação sugere, depois de recorrer ao algoritmo, uma nova receita. Outra possibilidade é indicando diretamente um LAB de cor, como cor objetivo, a aplicação sugere uma nova receita para conseguir chegar a essa cor objetivo. Como é que isto se traduz em termos visuais na plataforma? Temos aqui então a visualização que partiu um bocadinho dos mockups disponibilizados pela Fraunhofer para a simulação de cor, em que o utilizador pode definir aqui uma ou mais bases para a simulação que está a fazer. Pode definir então quais é que são os corantes que vai utilizar, os respectivos lotes e as respectivas quantidades, e ao fazer isso, o que vai acontecer é que ele vai carregar no simular, a plataforma vai recorrer ao algoritmo e vai dar aqui o resultado do LAB e também aqui neste quadradinho a cor que é esperada.
Outra coisa que o utilizador tem possibilidade de fazer é que, se não quiser repetir isto mais tarde e quer guardar este teste, tem a possibilidade de o guardar para mais tarde o reutilizar. Isto é aquilo que foi feito em relação ao algoritmo da simulação de cor. Um algoritmo muito simples, apenas se dá então as bases e os corantes e a plataforma Símbolo. Para o algoritmo de ajuste de cor, como referi, ele pode partir de um processo ou de um LDAB indicado. Aqui eu vou demonstrar de um processo, é escolhido um processo já existente, da lista de processos que existem em base de dados. A aplicação vai dar logo algumas receitas que são mais próximas. O utilizador pode escolher uma delas como base. E, por exemplo, temos uma base que escolheu, até indica qual é que foi o LDAB na altura e qual é que foi a data para esta receita e quais todos os pigmentos e bases que foram usados nesta receita, inclusivamente as suas cores. Partindo desta receita base, o utilizador vai especificar quais são os componentes que quer forçar a incluir, e sempre também com os respectivos lotes, e componentes que quer efetivamente rejeitar e que não sejam utilizados na receita. É pedida então a simulação, conforme a complexidade dela pode demorar mais ou menos tempo, e no final de fazer essa simulação é apresentado um ecrã em que se mostra aqui então o pedido. Temos aqui o pedido sobre um determinado processo, qual é que era a cor objetivo. Temos aqui então qual é que foi a receita base, o que foi pedido para forçar a incluir e o que foi pedido para excluir para este ensaio. E temos aqui, depois de processamento do algoritmo, então qual é que é a receita sugerida pelo algoritmo e pela aplicação. Inclusivamente aqui com os dados de LDAB e qual é que é o tal ΔE obtido em relação às duas cores. Como visto este resultado, o utilizador pode imediatamente dizer que quer fazer um ensaio com esta receita para o processo em questão e é logo imediatamente, automaticamente pela aplicação, criada uma nova entrada de ensaio. Após isto, obviamente, depois, então, volta-se ao quadro dos processos, onde já estivemos a ver inicialmente, em que depois do ensaio, o utilizador vai dar como aprovado ou não aprovado aquela fórmula pela sua inspeção visual. Isto é um bocadinho, de uma forma muito sumária, aquilo que faz a aplicação, que depois, obviamente, também teremos disponíveis para aprofundar em qualquer manifestação de interesse. Terminando aqui esta apresentação do que é a plataforma, dizer a nível do projeto alguns eventos em que participamos, enquanto projeto, na Feira Ambiente 2023, pela Matceramic e pela CTCV. Tech for Inove foi também participada por nós e divulgado o nosso projeto pela CTCV e na CVPR de 2023 pela Fronova. Foi os eventos em que estivemos presencialmente e demonstramos o nosso projeto. Existem também algumas publicações sobre este projeto e a sua forma, mas toda esta informação, quer dos eventos, quer a documentação técnica e quer a respectiva apresentação, estão disponíveis no site oficial da aplicação, smartcolorforceramics.com. Desde já convido depois todos a verem e a obter mais informações sobre o projeto. Chegando aqui, este sendo todo o caminho do passado e do presente do projeto, leva-nos a pensar qual é que será o futuro do projeto. E aqui o futuro que temos é dois focos. Primeiro é com a experiência obtida, que foi muita, para quem não conhecia nada da indústria, falo aqui enquanto nós, Gisoft e técnicos e programadores, aprimorar os algoritmos existentes. Penso, na nossa opinião, eles têm muito para caminhar e para aprender, é o tal machine learning, e provavelmente até desenvolver novos algoritmos de simulação. Está também ainda por definir em termos de futuro qual é que será o modelo de comercialização desta aplicação, desta solução.
Eu queria também pegar aqui então o modelo de comercialização. Neste momento existem duas possibilidades para o modelo de comercialização, que ainda não está definida. Poderemos seguir por um caminho ou pelo outro, ou até por ambos, mas neste momento aquilo que estamos, pensado será uma solução que é orientada para o cliente final, como por exemplo a indústria cerâmica, a indústria automóvel, a têxteis, também se falou aqui na indústria de plásticos, a própria indústria de decoradores, isto obviamente num modelo de software as a service. Temos também uma outra opção que é mais orientada ao distribuidor, ou seja, para os fornecedores dos pigmentos, dos corantes, distribuidores de tintas, entre outros, também modelo de software as a service, e aqui, obviamente, podemos também pensar a possibilidade de não tão agarrado à marca Smart Polar for Ceramics, mas sim também numa solução de white label para o distribuidor. Ou seja, vender, digamos, a ideia do projeto e, digamos, a sua patente, de certa forma, utilizar a ideia como motor, até porque todo o projeto já está todo dotado da API, ou seja, pode ser usado dos nossos servidores com um interface completamente diferente. Isto são tudo ideias que estão então para a definição do modelo de comercialização, que ainda estará então por definir brevemente. Como é que isto tudo se traduz na realidade? Eu fiz aqui a breve apresentação daquilo que é a plataforma, mas acho que a melhor forma de vos mostrar como é que tudo isto se reúne é demonstrar-vos qual é que foi a experiência obtida em conjunto com a Mate Cerâmica e, obviamente, com todos os outros promotores aqui do projeto, mas foi desenvolvido um vídeo nas instalações da Mate Cerâmica, onde foi compilada a utilização do Smart Polar for Ceramic, em que demonstra em perfeito qual é que é os objetivos e onde é que se traduz toda esta solução, em que eu vou neste momento então convidar-vos a ver este vídeo. São cerca de 3 minutos, 3, 4 minutos. Abel, penso que nós estamos a ouvir o som agora. Não estão a ouvir o som? Creio que não. Vou tentar colocar novamente. Estão a ouvir o som? Não. Então, só um bocadinho. Vamos então utilizar o plano B. Um momentinho para voltar a pôr a apresentação. Depois digam, por favor, se ouvem o som. Agora sim. A Mate Cerâmica é uma empresa líder no setor da cerâmica, uma indústria relevante na economia portuguesa com grande impacto no cenário internacional pelo valor que representa nas exportações. É uma indústria que enfrenta alguns desafios e que a Mate Cerâmica considera oportunidades, como a dificuldade de recrutamento de mão de obra especializada, excesso de estoque de componentes e uma elevada necessidade de responder rapidamente às solicitações dos clientes. No fabrico dos seus produtos, para poder atingir uma determinada cor num vidrado, ou mesmo repetir uma encomenda, é necessário replicar em laboratório testes, de forma a encontrar os pigmentos e quantidades ideais para essa replicação, o que pode envolver múltiplas tentativas de aproximação e erro, tornando-se num processo demorado e dispendioso, consumindo tempo e recursos. E esse é o standard do mercado para a resolução deste dilema. Na Mate Cerâmica sempre existiu uma grande aposta na inovação e na criação de soluções de alto valor agregado, visando superar os desafios emergentes do processo produtivo e dar resposta a um mercado cada vez mais exigente. Para materializar este projeto de digitalização e melhoria do processo de duplicação de cores nos vidrados, a Mate Cerâmica convidou os seguintes parceiros: a Associação Fraunhofer Research Portugal, com competências no conhecimento científico, capaz de gerar valor acrescentado aos seus clientes e parceiros, a CTCV, que oferece um conjunto de soluções integradas, que
Passam pela consultoria especializada e auditoria, e também a Gisoft, uma empresa com competências de desenvolvimento de soluções cloud, para juntos colaborarem no projeto Smart Color for Ceramics, com o objetivo de sugerir as melhores combinações de pigmentos e parâmetros de produção, utilizando algoritmos de aprendizagem automática, e dessa forma, reduzir a subjetividade, o tempo de reprodução e a dependência da perícia humana no processo. E assim, iniciou-se a criação de uma base de dados especializada com mapeamento de experiências, para a avaliação de cores em amostras produzidas. A automação desse processo, através de instrumentos como espectrofotómetros e colorímetros, permitirá otimizar as formulações de novas cores e reduzir o número de tentativas de ajuste, resultando em economia de tempo e recursos, baseando-se nos seguintes 3 pilares. A criação de mapa de experiências, com a total digitalização da base de dados relativos às proporções de pigmentos e outras matérias-primas, bem como variáveis adicionais de produção, e a sua correlação com resultados objetivos de validação de cor em amostra produzida. A automatização do processo de avaliação da cor obtida, tornando-o menos dependente da perícia do operador, com recurso a instrumentos como o espectrofotómetro ou colorímetro. E a otimização da mistura, parâmetros para melhores resultados na formulação de novas cores, e em menor escala, em produção, por forma a reduzir o número de tentativas de ajuste, traduzindo-se em diminuição de desperdício e ganhos de tempo e recursos. Para atingir esses objetivos, o projeto está a implementar diferentes algoritmos de inteligência artificial, como o algoritmo de pesquisa do ensaio mais próximo, o algoritmo de ajuste de cor, o algoritmo de estabilidade de pigmentos, o algoritmo de aprovação de cor e o algoritmo de simulação de mistura de cor. Desta forma, o projeto Smart Color for Ceramics procura tornar o processo de desenvolvimento de cores em vidrados mais eficiente e preciso, através da automação e da aplicação de tecnologias avançadas de inteligência artificial. Isso permitirá que a indústria de cerâmica alcance resultados de maior qualidade na reprodução de cores em vidrados, atendendo aos requisitos dos clientes de forma mais eficaz e atempada no mercado internacional cada vez mais competitivo. Muito bem. E voltarmos à apresentação. De qualquer das formas, então, com o vídeo terminamos a apresentação da solução. Penso que o vídeo foi bastante elucidativo daquilo a que a solução se propõe e vista até, inclusivamente, in loco. E aproveitar então aqui a parte final para agradecer a todos que fizeram parte do projeto, à MAT Cerâmica mais uma vez, à Fraunhofer Portugal, por toda a partilha e tudo aquilo que fomos desenvolvendo ao longo deste tempo, e também ao conhecimento e é sempre o apoio da CTCB. Muito obrigado a todos, boa continuação e até já. Obrigado, Abel. E penso que foi uma apresentação bastante detalhada também, onde ficou claro, digamos assim, o que é a solução, e de que forma é que naturalmente a solução se integra com todo o desenvolvimento em termos de algoritmos e também com os dispositivos que integram a solução, como os espectrofotómetros e as câmaras e, no fundo, todo este hardware. Eu penso que também ficou claro da apresentação que, sendo um projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico, nós estamos aqui hoje naturalmente a apresentar uma solução comercial, portanto não estamos propriamente aqui a vender um produto ainda, estamos a concluir um projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico. No entanto, também parece que ficou claro que estamos numa fase bastante adiantada em termos deste desenvolvimento e que com as melhorias necessárias ao nível dos algoritmos que chegaremos a uma solução que não temos dúvidas que terá potencial do ponto de vista comercial no setor da cerâmica e não só.
Nós íamos deixar então esta última parte e concluídas as apresentações para algum debate e dar-vos a possibilidade também de dar voz aqui aos participantes do evento que devo dizer que se aguentaram bem aqui ao longo da sessão toda, portanto permaneceram sempre aqui em toda a sessão. E, portanto, eu vi que já temos aqui algumas questões. De qualquer forma, eu pedia-vos, caso queiram colocar a questão, que coloquem, pronto, que levantem a mão e nós poderemos então ativar o microfone e poderão colocar a questão verbalmente. Eu penso que temos já aqui então uma questão, de qualquer forma, que foi colocada no chat. Iria talvez começar por esta e depois daria a voz. Portanto, a Beatriz Almeida também já tem aqui um pedido. Então ia colocar aqui, ler a questão que está por parte do Vítor Henriques, que pergunta: quanto aos componentes de cada formulação, como é caracterizada quantitativamente cada lote / batch de cada componente? Portanto, quanto aos componentes de cada formação, como é que são caracterizadas em termos quantitativos estes lotes e os batches de cada componente? Não sei quem é que quer referir alguma coisa sobre isto. Ana está aqui a sorrir. Sim, sou eu. Falar? Ok. Sim, nós temos um procedimento próprio para fazer a caracterização e o controle, portanto, das nossas matérias-primas e, portanto, seguimos esse procedimento. Depende da matéria-prima que estamos a controlar. Okay. Não sei se chega esta informação. Se quiserem alguma informação mais específica, portanto, teremos de falar depois. Ok. Iria dar agora, então, se quer aqui a oportunidade à Beatriz Almeida, que levantou a mão. Não sei se podemos ativar o microfone à Beatriz. Olá, boa tarde. Boa tarde. Beatriz está aqui a representar a equipa da Vista Alegre. Estamos aqui uns 8 colegas e a nossa questão, ou as nossas questões, prendem-se com como é que controlam as outras variáveis que influenciam, e muito, a tonalidade final, ou onde é que introduzem essa informação, como, por exemplo, a curva de cozedura que estão a utilizar, ou a posição no forno, ou a riologia do vidro que aplicaram, densidades, camadas, porque tudo isto vai influenciar muito a decisão final da aprovação ou não, mesmo partindo de uma composição base exatamente igual, não é? Pelo menos no nosso caso é o que acontece. Obrigada. Obrigado e obrigado pela vossa presença também, Vista Alegre. Já tínhamos percebido que tinham aqui bastantes pessoas representadas. Não sei, Ana, quer voltar a comentar? Não sei se... Nós estabelecemos condições prévias para a aplicação dos ensaios, que são aplicados tanto no controle de qualidade como também nos ensaios de ajuste de cor. Temos em conta as condições de cozedura, como é óbvio, e isso fica registado na plataforma. Se me permite, eu posso complementar. Desculpa, Ana, ia terminar. Sim. Eu penso que a Ana já tinha terminado, creio. Sim, pode falar, Luís. Iria só complementar, porque eu falei há pouco que nós tivemos aquela fase inicial de user research, onde fizemos este levantamento de todos os parâmetros que influenciam a cor final. E, de facto, questões desde os diferentes fornos, a curva de cozedura, a riologia, tudo isto afeta, só que a nossa perspectiva foi nós não conseguimos atacar todos os problemas ao mesmo tempo. Ou seja, não temos limitações, no fundo. Ou seja, no âmbito deste projeto, o que nós fizemos, considerámos que existia só ali um subconjunto de bases que iriam ser exploradas, cozeduras apenas num único forno, a Matsureira, que inclusivamente usa mais que um forno, mas todos os dados foram adquiridos só nesse forno, e o conceito passa um pouco por ir expandindo a solução para uma maior variabilidade, ou seja, até esta análise que nós fazíamos o mesmo pigmento numa base totalmente opaca e totalmente transparente, o nosso objetivo era perceber também como é que nós podemos fazer transformações também totalmente digital. Isto ficou um pouco a meio caminho, não conseguimos fazer totalmente, mas simular também a transformação de um pigmento de uma base totalmente opaca para totalmente transparente. Sendo que isto no futuro pode ser aplicado aos outros parâmetros. Por exemplo, se nós depois temos também leituras da mesma formulação num outro forno, com uma diferente curva de cozedura, podemos tentar perceber como é que transformamos o resultado
da mesma receita de um forno para outro forno. No fundo, é tentar perceber como é que interpolamos esta transformação e como é que extrapolamos para novas variáveis. Ou seja, a mesma composição base, fixando variáveis como, por exemplo, a composição base será a mesma, como densidade e condições de aplicação, só variando o forno pode dar resultados completamente diferentes. Ou a atmosfera do forno, ou dentro do mesmo forno, exatamente dentro do mesmo forno, só a atmosfera, ou alguns parâmetros da curva. E podemos ter resultados completamente diferentes. Sim, sim. Apesar de não ser especialista, percebo que existem essas condicionantes e a nossa estratégia foi partir de um caso de uso muito limitado, com condições muito limitadas. Daí, tal como o Vítor falou, sendo um projeto de investigação, o nosso plano é ter uma base em que mostramos uma prova de conceito que funciona mesmo em condições limitadas e agora no futuro estamos abertos para ir aumentando a complexidade da solução e trazer a complexidade que é necessária para depois haver uma utilização na prática da solução. No fundo, é dar os primeiros passos para depois, no futuro, ter uma base de dados completamente volante e interativa, não é? Com os resultados que vão acontecer na prática. Uhum. Exatamente. Okay. Obrigado. Obrigado. Eu penso que temos aqui ainda outra questão ainda do Vítor Henriques, que vem na sequência da anterior, que questiona, de alguma forma já fomos abordando isto, mas quando a outra fonte de variabilidade no output core, o processo de cozimento de que forma foi considerado nos algoritmos que estabelecem as relações causa e efeito? Portanto, de alguma forma já falamos disto agora. E diz quanto a resultados, qual foi ou quanto foi a evolução da quantidade de ensaios? Esta questão não está muito clara para mim. Eu não sei, ia sugerir, não sei se o Vítor Henriques pode entrar ou tem interesse, digamos assim, em comentar, talvez fosse mais fácil colocar a questão. O Vítor nos está a ouvir ou não? Se conseguem ver aqui a questão que está no chat, nós de alguma forma, portanto, abordámos isto na resposta anterior. Mais alguma questão? E mais uma questão entretanto. Ok. Do Vítor, obrigado. Qual foi a evolução em termos da quantidade de ensaios que a Mate Cerâmica teve com a utilização desta solução? Evolução em termos da quantidade de ensaios. Um impacto em termos da quantidade de ensaios que se realizaram. Em relação a essa questão, é uma parte, digamos assim, do projeto na qual estamos agora a trabalhar mais intensivamente, de modo a, dentro de algum tempo, ter realmente um valor em termos de aproveitamento dos ensaios realizados através da sugestão do Smart Poll. Em relação a isso, o que eu queria dizer é que não era expectável num projeto, ou num primeiro projeto destes, e num setor como o nosso, não é? Com muito trabalho manual, com muita tentativa e erro, não era expectável que rapidamente se passasse ou se conseguisse obter, através das experiências que fizemos nestes últimos tempos, uns resultados, sei lá, uns resultados que fossem no sentido de suprimir neste caso, os colaboradores do laboratório por inteligência artificial. Portanto, isto tem o seu timing, tem o seu tempo, vai durar certamente algum tempo. Isso é um trabalho que estamos ainda, portanto, a aprofundar e a fazer e que certamente também vai ter continuidade numa segunda fase. Isto porquê? Porque vai ter que ser feito uma consolidação de todas as experiências, todos os conhecimentos que fomos adquirindo e depois mais tarde, portanto, fazer uma análise de todos esses resultados mais aprofundada. Muito bem, obrigado. Sim. Eu julgo que aqui que o Fernando Camarinha para a Vigres estaria aqui a pedir a palavra. O microfone está habilitado. Ok.
Força, Fernando. Boa tarde. Tem que habilitar o microfone aí do PC. Fernando, tens que ligar o... Já está. Boa tarde a todos. Sim, boa tarde. Eu sou o outsider da louça, embora tenha lá estado. Boa tarde aos conhecidos. Boa tarde. O interesse. Eu estava muito curioso por ver esta apresentação, até porque o pavilhão de investimento onde eu estou, e onde estão alguns colegas comigo, continua a haver um nicho de mercado relativamente aos monotons e às cores que nós chamamos de arquiteto, ok? Que são uma imensidade de cores, não serão em número tão grande como as da Bate Cerâmica, que eu conheço muito bem, mas para lá caminha. A minha pergunta era só uma, e eu achei interessantíssimo este primeiro passo, e sei da dificuldade que é. A minha pergunta era só uma. Se estamos numa fase em que, balizando tudo, Ana, que é ter uma base opaca, totalmente opaca, uma base transparente, totalmente transparente, esqueçamos a curva de cozedura e pomos no mesmo forno, idealizando que tem as mesmas condições. Se eu, depois desta aquisição que fizeram, se consigo a um inexperiente da cerâmica, que conheça bem a aplicação, como alguns dos senhores sem experiência, se consegue, num número aceitável de ensaios, chegar à cor padrão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Exatamente. Percebo perfeitamente. Acho que é uma questão que todos nós colocamos. E o nosso desafio é conseguir realmente que qualquer pessoa menos, sei lá, menos preparada profissionalmente ou com uma formação e uma experiência de trabalho menor que aquela que nós temos, não é? Consiga pegar nestas ferramentas da inteligência artificial e consiga realmente sacar, entre aspas, as sugestões e as formulações e pô-las em prática e assim conseguir rapidamente chegar à cor objetivo. Neste momento ainda estamos a trabalhar ainda temos um caminho a percorrer, ainda temos que trabalhar um bocado para que isso seja possível. Naturalmente. Ok. Obrigado. Se me permitem, Vitor, posso? Sim. Força, Abel. Aqui, a complementar um bocadinho aquilo que a Ana disse, esse é mesmo o objetivo de quando estamos aqui a desenvolver todo o interface para o utilizador, ou seja, para que um utilizador com muito pouca experiência consiga de forma rápida identificar e utilizar a plataforma com muito pouca formação. Claro que para isto funcionar é preciso os algoritmos estarem a funcionar em pleno, é preciso eles darem os resultados que nós queremos e esse é o caminho que estamos neste momento, digamos, a trilhar. Agora, do ponto de vista da facilidade de utilização, esse é um dos pilares do interface que tem estado a ser desenvolvido, que é para, obviamente, e também até como foi já aqui dito, cada vez mais é difícil encontrar mão de obra especializada, ou seja, pessoas que com um bocadinho menos de formação consigam facilmente utilizar a plataforma e às vezes, se calhar, sem se aperceber o que é que está a acontecer por trás. Esse é um dos objetivos pilares deste projeto. Se me permitem também só adicionar os meus 2 centímetros sobre o assunto, que é uma pergunta muito interessante, porque é um caso diferente do que nós estamos a explorar, ou seja, estamos a falar, não é direcionado a um técnico especialista, mas a uma pessoa menos experiente. E nesse sentido, nós internamente já discutimos este tópico também, e acho que isso requer evoluções a vários níveis, quer a nível da robustez do sistema, para dar previsões mais robustas e mais próximas, mas também funcionalidades adicionais. Ou seja, eu acho que para guiar uma pessoa que é totalmente inexperiente, há insights adicionais que podemos criar através da inteligência artificial que não estamos a extrair neste momento. Ou seja, a partir do momento em que temos uma diferença significativa entre a cor candidata e a cor objetivo, mas a nível do LAB sabemos em que direção devemos ir, ou seja, se deve ser mais avermelhado, se deve ser mais azulado, pode-se dar essas indicações, ou seja, isso atualmente ainda não está a acontecer, mas os dados estão lá e podem ser explorados nesse sentido, ou seja, acho que falta aqui ainda uma camada adicional para uma pessoa totalmente inexperiente haver um apoio com base na teoria de cor também, mas nos dados, para ir direcionando uma pessoa que não é inexperiente nesse sentido, mas parece-me execuível, mas ainda há um caminho ainda relativamente longo a percorrer para o atingir. Obrigado.
E já agora, portanto, pegando ainda na questão da replicação, digamos assim, do sistema noutros subsetores, eu penso que podemos deduzir um bocadinho, e até pelo facto de termos tido aqui inscritos de vários outros subsetores da cerâmica, podemos deduzir também daqui, talvez, digo eu, algum potencial interesse por parte de outros setores, onde não digo que exatamente a solução como ela está agora, naturalmente, mas um sistema com uma arquitetura deste tipo ou semelhante poderia ter aplicabilidade, uma vez que esta questão se levanta também noutros setores. E esse é um desafio para nós e há pouco o Abel, quando apresentou, falou em várias indústrias também para as quais, e onde estas questões, e onde também nos inspiramos, como a indústria automóvel, que já tem alguns sistemas deste tipo, e onde no futuro poderemos procurar replicar esta solução, mas lá iremos. Temos aqui já agora mais uma questão do Vítor Henriques. Aqui mais uma preocupação sobre o montante de investimento estimado em termos de hardware para este tipo de solução. Enfim, talvez, Abel, embora não tenhamos aqui um preço propriamente dito, creio que o preço em termos de hardware talvez não seja o fator mais crítico desta solução, mas deixava de comentares. Sim, eu vou aqui responder então ao Vítor em relação ao investimento de hardware. Também estou em condições de responder à pergunta seguinte ao Manuel Oliveira, vou já aproveitar para responder às duas questões. Em relação, em termos de hardware, é neste momento difícil estimar um preço porque nós trabalhamos com protótipos, ok? Estamos a falar de equipamentos muito específicos da área, nomeadamente no espectrofotómetro. Não é algo que custa dezenas de milhares de euros, tem o seu valor, ok? Mas diria que para a solução em si, o hardware não deverá ser um valor significativo da solução, até porque eu vou aqui antever-me a dizer que quaisquer 4 dígitos nos euros chegam para aquilo que se respeita a nível de hardware. Serão pequenos ou grandes, é muito cedo para o dizer. Relativamente à questão, espero ter esclarecido, Sr. Vítor, relativamente à questão do Manuel Oliveira, claro que sim, concordo em pleno. Hoje em dia a segurança dos dados e até a própria propriedade intelectual de tudo isto é algo que é muito grande e a ser protegido. Obviamente tudo isto foi tido em questão, todas as comunicações que existem entre a plataforma e os vários dispositivos, nomeadamente mais especificamente na recolha de dados, são comunicações feitas através de camadas seguras, de SSL, com os respectivos certificados. Ou seja, toda essa segurança hoje em dia na indústria cloud, eu também não falei porque também não entrei em detalhes técnicos na apresentação, mas hoje em dia na indústria cloud é uma base, já nem é uma opção, e como tal isso estará assegurado. Relativamente aos dados e às bases de dados em si, posso-vos dizer que neste momento nós estamos com os nossos dados num data center muito conhecido, se calhar o maior a nível nacional, com todos os critérios de segurança, Tier 3, com todas as certificações, desde a própria vigilância física à virtual. Ou seja, hoje em dia, lá está, nós temos 8 anos de cloud, de soluções permitam que diga até que com maior requisitos a nível de segurança do que esta, por isso para nós nem sequer é questão, é um padrão. Por isso, quanto à segurança dos dados, é algo que está completamente assegurado. Espero assim ter respondido também ao Sr. Manuel. Muito obrigado. Vítor, estás sem som? Vítor, sem som. Peço desculpa, só para dizer, obrigado Abel, para dizer que a questão, para quem não tenha visto aqui eventualmente no chat, era quando estamos a falar de inteligência artificial, a questão de segurança é demasiado importante e de tal forma falível e no fundo como proteger as bases de dados de informação e portanto era a questão do Manuel Oliveira da Grestel. Seguindo aqui as prioridades, temos aqui outra vez a equipa da Vista Alegre, que nos aparece aqui com Beatriz Almeida com uma questão. Força. Relativamente ainda à questão de há pouco, basicamente o payback, não é? Um software hardware desta natureza, ainda sendo tão preliminar,
ou estando a ser abastecido nesta fase ainda, não conseguem sequer prever o número de interações que têm que fazer a menos relativamente à situação onde não tinham o software e o hardware instalado. Isto é uma maneira mais fácil de perceber o que é que podíamos poupar em tempo e em custos de desenvolvimento, de uma forma muito, muito grosseira. Sim, eu percebo a questão, talvez seja a mais difícil de responder, até porque não apresentámos para já propriamente um valor para o hardware. Já agora, Abel, penso que podemos dizer que não estamos a falar de soluções de custo muito, muito elevado à partida, quer em termos de aplicação ou de utilização na cloud, quer em termos do próprio hardware. Portanto, aquilo que foi testado foi com soluções que eu diria que são competitivas, comparativamente com algumas soluções proprietárias que existem e com as quais normalmente se comparam este tipo de soluções desenvolvidas, vamos dizer assim, mais à medida. Não sei se querem complementar ainda. A Ana há pouco já tinha de alguma forma respondido. Não sei se querem complementar e acrescentar mais mais algum comentário a esta questão da Vista Alegre ou não. Eu posso aqui apenas referir aquilo que tem sido falado entre nós a nível de consórcio, os colegas também poderão reforçar. Aquilo que é o nosso objetivo, e é neste momento o caminho que estamos a trilhar, é para que, em termos de interações necessárias, se reduza a 1/3. Ou seja, se no processo convencional são precisos, por exemplo, 30 ensaios, o nosso objetivo é fazer em 10. Esse é o nosso objetivo e é o nosso pilar para o qual estamos a trabalhar. É o objetivo, não é o que nós temos ainda hoje, mas é para isso que estamos a trabalhar. Não sei se o Luís, que também está aqui muito a trabalhar na parte dos algoritmos, quer complementar esta informação. Luís. Sim, eu posso só complementar sobre a forma como nós pretendemos quantificar isso, que é, nós fizemos o plano para fazer esses filtrados, faltou-nos aqui algum tempo para fazer então efetivá-los, e partilhar também um pouco essa experiência, que é uma lição, que é desde a fase de desenvolvimento e integração até à passagem para a utilização na prática, não é imediato. Ou seja, há problemas que só surgem nas primeiras experimentações, há adaptações que têm de ser feitas que não são antevistas no momento em que é planeada a integração, e falta-nos, de facto, tempo a nível de filtrá-los para chegar aos resultados a nível de KPIs, como a Vista estava a referir, que nós no nosso plano tínhamos coisas muito tangíveis, desde quando se vai poupar, ou seja, o nosso plano era para o mesmo processo ter um técnico a fazer o processo de forma totalmente convencional e através do Smart Colors for Ceramic, e depois mapear quais é que são os ganhos em termos de tempo, em termos de número de iterações, em termos de matéria-prima. No entanto, ainda está a decorrer, apesar do projeto ter efetivamente terminado. Nós queremos de facto ir atrás desses KPIs, porque houve estas melhorias a nível da plataforma que tiveram de ser feitas à medida que íamos disponibilizando a ferramenta para a mate cerâmica. Portanto, neste momento ainda não conseguimos responder essa questão com números tangíveis, mas pronto, o objetivo é aquele que o Abel referiu. Só acrescentar, se me for permitido, que em termos práticos estamos realmente nessa fase de comparar o método convencional com o método Smart Color. Estamos a fazer comparação de dados e portanto, é o nosso objetivo, portanto, continuarmos a trabalhar de modo a pôr em prática, digamos assim, de forma mais consistente, todas as sugestões do projeto Smart Color. Muito bem. Nós temos aqui mais 2, 3 questões. Iríamos talvez procurar encerrar por aqui. Vou pedir desculpa aqui ao Vítor Henriques e deixar as 2 questões que estão aqui abertas para o final, uma vez que é aqui o líder das questões, e dar a primeira voz então aqui à Pavi Igreja, através da Carla Pereira, que questiona se poderá ser possível no futuro a aquisição de imagem gráfica num produto cerâmico com decoração, com devolução das correções de cor e imagem necessárias para chegar à tonalidade padrão. Não sei se ficou clara a questão. Portanto, se poderemos adquirir imagem gráfica num produto cerâmico com decoração. Eu posso arriscar responder umas coisas que tentassem complementar em nível do consórcio. É mais um daqueles desafios adicionais que nós não exploramos, porque partimos de um caso de uso mais simples, né? Ou seja, uma peça é
é pintada só com uma cor uniforme. Por exemplo, a mate cerâmica tem aqueles efeitos reativos, que é também um desafio a nível da leitura de cor. Eu consigo conceptualizar formas de atacar o problema, mas tem um grau adicional de complexidade. E realmente temos de ir por algo como a Carla está a referir. Muito provavelmente passará por uma aquisição de imagem, tentar segmentar as diferentes cores que estão nesse prato, tentar mapear qual é a diferença de cor entre o prato candidato e o prato objetivo e fornecer uma sugestão individual para cada uma dessas cores. Ou seja, podem perceber que a complexidade é muito superior ao que temos atualmente, porque não conseguimos só com uma leitura espectral ou só com conseguir depois dar uma sugestão para esse prato com tanta complexidade. Tínhamos de, no fundo, segmentar o problema nas diferentes cores e atacar a sugestão da cor para cada um deles, mas é um desafio muito interessante e nós, Fraunhofer, gostamos de desafios interessantes, portanto, se for algo que é relevante para o caso do uso da PaviGres, podemos conversar sobre o assunto. Já agora, posso tentar também, não sei se querem complementar ou se posso atacar já a questão, claramente é mais da algoritmia do Vítor, sobre... Sim, exatamente, era a questão que estava antes desta, pronto, qual é o critério de escolha da família de algoritmos, portanto, redes neuronais, e quais as alternativas poderiam ser consideradas em termos de famílias de algoritmos. Certo. Nós temos aqui dois grandes grupos a nível de algoritmos de machine learning em termos do objetivo, ou seja, temos um grupo de algoritmos que o objetivo é previsão, que é o algoritmo de simulação de cor, e temos outro grande grupo que é otimização, que no nosso caso utilizamos o reinforcement learning, ou seja, tentamos otimizar uma receita até chegar à cor objetivo. Em termos de previsão, claramente a escolha é as redes neuronais, porque a nível deste tipo de estratégias é o que tem batido o estado de arte, portanto nós acabamos nem por ir por métodos mais convencionais, como SVMs, árvores de decisão, porque dada a complexidade do problema, acreditamos que as redes neuronais era a melhor decisão. A nível de algoritmos de otimização, explorámos alternativas e foi explorado uma das teses de mestrado, que é através de algoritmos genéticos, que têm vantagens, que são mais rápidos, e um dos problemas que nós nos apercebemos a nível de reinforcement learning é o tempo. Caso o processo seja complexo, pode demorar algum tempo este processamento e requer bastante poder computacional. Os algoritmos genéticos são mais leves e têm também a vantagem de não precisarem propriamente de um treino. Portanto, para exportar o que nós fizemos e trasladar para outros segmentos, poderá ser mais fácil ir por uma abordagem a nível de algoritmos genéticos, porque depois têm pequenas particularidades, como os algoritmos genéticos, no fundo, baseiam-se no processo evolutivo humano, que é os nossos genes têm mutações, têm crossovers, e é o que acontece dentro do algoritmo genético, ou seja, a mutação no fundo é alterar pigmentos, o crossover é misturar duas formulações que podem estar próximas e ver se o resultado entre as duas dá uma previsão mais próxima da cor objetivo, e a tese obteve resultados muito interessantes, só que acabou em julho e não houve tempo para incluir na solução final essa hipótese, e então ficou como uma base que no futuro, na evolução do projeto, poderá ser certamente explorada. Obrigado, Luís. Temos aqui, enfim, duas questões, ambas bastante interessantes, e uma que remete mais para a questão das competências, ainda do Vítor Henriques, que perfil de competências é que serão necessárias para internalizar nas empresas o desenho dos algoritmos de inteligência artificial, conjuntamente com as bases de dados envolvidas por cada entidade, vão constituir o verdadeiro know-how técnico-tecnológico. Pronto, penso que a questão foca aqui um pouco na questão do desenho dos algoritmos de inteligência artificial. Talvez pudéssemos extrapolar também ao próprio treino dos algoritmos e ao próprio alimentar dos algoritmos. Não sei quem é que quer comentar. Eu posso partilhar um pouco a experiência que nós temos do lado da Fraunhofer de atacar este tipo de problemas até noutros segmentos de indústria, ou seja, uma empresa que vem com um determinado desafio, que não tem conhecimento a nível de AI, como é que nós atacamos o problema. Atualmente, por ter as bases para perceber como os algoritmos funcionam, é um ponto de partida que é muito importante, porque é importante pela gestão de expectativas, para perceber realmente as potencialidades deste tipo de abordagens, para não ser algo que não é incompreensível, que parece magia negra, e tem de se perceber realmente a forma como estes algoritmos funcionam e as suas limitações. Portanto, nós
temos recentemente feito muitas sessões de ideação, ou seja, quando temos uma entidade que está interessada em explorar, existe uma sessão em que nós fornecemos uma workshop, ou seja, damos as bases a nível de inteligência artificial, e depois há uma fase quase de co-criação em que as entidades colocam o problema. Nós temos, inclusivamente, uns templates que indicamos o que é importante para fazer esta ideação do problema. Nós chamamos do AI Canvas Project e saem desta sessão quer com o conhecimento, quer com uma primeira ideia de como atacar o problema do ponto de vista do AI. Sendo que eu concordo que ou seja, a entidade que vai absorver estas tecnologias tem de ter este tipo de conhecimento para depois tirar o melhor partido e saber, de facto, como utilizá-las da melhor forma. Mais há um comentário de resposta a esta questão do Vítor. Também salientar, como dissemos no início, grande parte, ou para não dizer que há mais de metade deste projeto foi feito em período de pandemia ainda, e portanto todo este trabalho foi suportado nas ferramentas de videoconferência e em ferramentas de trabalho colaborativo, tal como estamos aqui a fazer hoje. E portanto também dizer que estamos a falar de, enfim, sensivelmente 2 anos ou 2 anos e meio, que não chegam a ser 2 anos e meio de trabalho, o que pode à partida parecer muito, mas que na prática não é assim tanto. Para encerrar, temos aqui uma questão bastante interessante do Manuel Oliveira, que, enfim, mais perspectiva, questiona quantos meses é que ainda temos para ter trabalho humano criativo nos nossos laboratórios cerâmicos. Isto é, a criatividade e a autenticidade da nossa cerâmica terá um fim anunciado? Pronto. Dizer que não é nem nunca foi o objetivo do projeto, nem nenhum projeto à partida, matar a criatividade de forma nenhuma. Não me parece que estejamos a contribuir diretamente para isso, mas sim para a otimização e naturalmente para a otimização de processos e para a melhoria de processos. Querem comentar isto também? Esta é uma pergunta um pouco mais perspectiva e que remete mais aqui para o impacto da inteligência artificial, obviamente, como dizíamos no início, no nosso trabalho e nas nossas vidas. Posso dizer que em relação à mate cerâmica, depois destes 2 anos e tal de trabalho, chegámos à conclusão que ainda não é possível substituir o ser humano. Portanto, ainda continuamos a precisar de bons profissionais nesta área, com experiência, com formação, e portanto, ainda teremos, acho eu, muito tempo pela frente em que o ser humano não pode ser substituído. Se me permitem, vou também contribuir aqui, passo a expressão, com os meus 2 cêntimos. E a questão é esta, ou seja, o projeto não vai substituir o ser humano, até porque o que ele vai dar é a sugestão de novas fórmulas. Novas fórmulas essas que terão que ser testadas, cozidas e, obviamente, a validação do ser humano, ou seja, a plataforma não se vai substituir em termos da decisão. Por outro lado, vou aproveitar aqui eu que é com muito gosto que vejo aqui marcas que, digamos, na minha cultura geral são conhecidas, que eu não sou, obviamente, do setor, a Vista Alegre, a Pavigrés, são marcas, a Mate Cerâmica, obviamente, já conheço o projeto, mas, e entre outras marcas que estão aqui a participar hoje no projeto, que são marcas conhecidíssimas e é mesmo com muito gosto que as vejo aqui. E isso, o que é que eu quero referir com isto? Acho que cada uma delas tem a sua importância no mercado e a sua própria assinatura. Por isso, tenho que, na minha opinião, discordo completamente do fim anunciado, a autenticidade, porque cada marca é a sua marca, tem a sua própria assinatura. O projeto simplesmente vem contribuir para diminuir o número de interações, que aliás foi uma das perguntas hoje colocadas, e efetivamente se calhar a pergunta de 1 milhão, que é aquilo que é o objetivo, é diminuir o número de interações, mas nunca fazer a decisão final, que essa obviamente depende dos operadores com experiência dos respectivos setores. Obrigado. Sim, obrigado. Sim. Naturalmente há sempre aqui um pouco, passa a expressão, este bicho-papão de que tecnologias deste tipo podem contribuir para substituir ou para de alguma forma destruir o nosso trabalho,
Mas também deixe-me dizer que, e como costumamos comentar muitas vezes, aquilo que a história nos mostra é que a tecnologia sempre contribuiu muito mais para criar empregos, para criar trabalho, do que para os destruir. Portanto, claro que normalmente são trabalhos mais qualificados, sabemos disso, mas é um processo que não tem retorno. As ferramentas estão aí. Provavelmente muitos de vocês já utilizaram ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT ou outras, ou quanto mais não seja por curiosidade ou para testar, e de facto os resultados são e podem ser surpreendentes. Aqui o que estamos a procurar, no fundo, também é aplicar esta tecnologia a um setor onde nem sempre também, há que dizer, nem sempre os fornecedores, e quando digo os fornecedores de tecnologia, que são muitos deles internacionais, não são nacionais, apresentam muitas soluções portanto, daí a necessidade de empreender, vá lá, estes desenvolvimentos a nível interno, e é para isto que também serve o financiamento que está disponível, e foi para isso que também o utilizámos ao longo destes 2 anos e meio para chegarmos a estes resultados. Como já perceberam, é um caminho que vamos continuar a trilhar, que vamos continuar a fazer evoluir, mas estamos certos que temos uma solução que pode ter futuro e que seguramente que é uma necessidade, senão, acreditem, não estávamos aqui todos, e também acredito que muitos de vocês provavelmente não vos teria despertado esse interesse, a possibilidade da aplicação de inteligência artificial a este tipo de processos. Eu, não existindo mais nenhuma questão, creio que mais ninguém levantou a mão e portanto, penso que corremos todas as questões. Eu iria então propor que encerrássemos por aqui. Tem os nossos contactos. Esta sessão irá ficar também em breve disponível no nosso canal de YouTube, e vamos também partilhar, e os parceiros poderão também ter a oportunidade de partilhar pelos respectivos canais e pelas redes sociais. Da nossa parte, resta-nos agradecer-vos a todos, e quero agradecer em primeiro lugar naturalmente aos membros do consórcio, Mate Cerâmica, Gisoft e ao Fraunhofer por todos estes desenvolvimentos, e também agradecer-vos a todos, realmente que foi bastante interessante a vossa participação, as questões que colocaram, que também para nós servem de reflexão, e que para o futuro vamos usar seguramente num próximo, até quem sabe, em próximos desenvolvimentos, em próximos projetos. Tem os nossos contactos, a maior parte de nós, também muitos de nós nos conhecem, mas portanto, quer através do website do projeto, smartcoreforceceramics.com, quer através depois então do webinar, no nosso canal de YouTube, poderão aceder a esta informação. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Até breve e uma boa continuação de um bom trabalho. Obrigado. Obrigada a todos por participarem e obrigada aos parceiros deste projeto. Obrigado.